A paz do Senhor Jesus, ou graça e paz do nosso Deus. Irmãos, eu queria ler um texto muito importante, a carta aos Efésios. E o conteúdo dessa carta é muito importante, as coisas principais que ele aborda, né? Estava vendo aqui o comentário que o tema central desta epístola é o propósito eterno de Deus de estabelecer e completar o seu corpo, a Igreja de Cristo. Ao desenvolver este tema, Paulo trata de predestinação, que está escrito em Efésios 1, do 3 ao 14, da liderança de Cristo sobre o corpo como seu cabeça, está escrito em capítulo 1, do 22 ao 23, e capítulo 4, do 15 ao 16. Trata também da igreja como edifício e templo de Deus, está escrito em capítulo 2, do 21 ao 22, e do mistério de Cristo, em capítulo 3, do 1 ao 21. E trata também dos dons espirituais, que está escrito no capítulo 4, do 7 ao 16, e da igreja como noiva de Cristo. Porém, e todos esses requisitos aqui, que nos leva a participar, a ser cidadão, a ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo, para se utilizar de todas essas coisas aqui, existe uma das coisas que Paulo muito aborda aqui na carta aos Éfesos, é que chama-se graça. É o único meio pelo qual o homem pode se aproximar de Deus por intermédio de Jesus Cristo. É graça. Interessante que existe dois tipos de graça. Existe a graça comum e a graça salvadora. Jesus falou sobre isso lá em Mateus, nos Evangelhos, que o Pai faz que o sol brilhe sobre o bom e o ruim. Então, Deus, a chuva quando vem, às vezes vem para um agricultor que não é o verdadeiro adorador do Deus verdadeiro, que não adora somente o seu Criador, que não reconhece que todos esses benefícios é dado por intermédio dele, como está escrito em Jeremias 10. Ali diante se encontra esses fatores muito importantes. Enfim, existe a graça comum, e muitos participam dessa graça comum. Tanto pode ser o mais ruim que você possa imaginar da face da terra, ele participa da graça comum. E muitos deles, muitas vezes, julga estar bem com Deus pelo que tem, o que ganha. É como disse o próprio Jesus, que a felicidade do homem não está no bem que ele possui. Ou seja, o homem não pode medir a sua espiritualidade pelo que tem. Existia isso no tempo do povo antigo. Existia esse tipo de pensamento, que as pessoas desprezavam o pobre, dizer que o pobre era algo muito ruim, era algo... Existem muitas especulações, mas está escrito na palavra que até o pobre foi Deus que criou para que os ricos usem de misericórdia. Bom, existe a graça salvadora que tem se manifestado dos céus, trazendo salvação a todos os homens, principalmente aos que creem, que são os fiéis, né? Eu não vou dizer aqui salvador dos fiéis, não vou colocar esses fiéis aqui no sentido de obra, não, é no sentido de crer, porque quem crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Mas este é o fator que mais Paulo aborda aqui, porque aqui a gente vê Paulo falando três temas centrais que está sendo discutido nesse livro aqui: é a graça, a fé e as obras. A gente começa a observar isso no capítulo 2 de Efésios, né?
Quando Paulo começa a mostrar o estado deplorável do homem, como ele se encontrava sem Cristo, e como muitos ainda hoje se encontram sem Cristo neste mundo. Então Paulo começa a explicar com muita claridade, mostrando que o homem, veio no capítulo 2, 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. No versículo 2 ele diz: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar e do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja que pela graça somos salvos. É pela graça. Agora, Paulo daqui vai começar a abordar qual meio de nós nos apossar desta graça. É pelas obras? Vamos ver se é pelas obras. No 6. E justamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Veja que o tema central aqui é graça. E essa graça aqui não se trata da graça comum, mas está falando aqui da graça salvadora que tem se manifestado dos céus, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens, muitas vezes, que vivem debaixo de uma graça comum. A gente vê que o sol é para brilhar para todos, mas nem todos se usufruem desses benefícios. E por não haver desprendimento, esforço, ou por haver também muita injustiça que pede que outros cresçam, muitos revoltam-se, vira bandidos, vira outras qualidades e funções, mas a graça salvadora aqui se manifestou para todos. Como Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenham a vida eterna. Então, a gente começa a observar aqui que Paulo começa a dizer que pela graça sois salvos. Vamos lá continuar. No 8, ele diz no 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É aqui que eu quero centralizar a minha mensagem. Paulo diz no versículo 8 do capítulo 2 que pela graça nós somos salvos. A gente pode observar no versículo 7, no versículo 5 e até mesmo no capítulo 1 que Paulo sempre está centralizando no tema central a salvação pela graça. É a graça. Quando chega no 8 ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Mas o que é que não vem de nós? Muitas vezes as pessoas querem incluir aqui a fé. Mas veja que o tema central de Paulo é a graça. E entre a fé e as obras, o único meio de se adquirir esse benefício que chama-se graça salvadora é pela fé. E quando Paulo diz que isto não vem de vós, é dom de Deus, o que não vem de nós é a graça, porque é dada somente por intermédio de Jesus Cristo.
E nós somos chamados para crer, que quem não crê será condenado. A gente vê lá no profeta Isaías capítulo 26, quando Deus começa a dizer para Israel, bem que ali o texto fala para o louvor no reino, está apontando para a restauração de Israel no futuro, mas também se estende para todos aqueles que querem ser restaurados através do sacrifício de Cristo Jesus. E ele começa a dizer que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo coração é firme. Aí ele diz, confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confia. Essa palavra confiar é acreditar, que está relacionado a uma palavra que foi resumido em duas letras, chama-se fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. Muitas vezes as pessoas dizem, não vem de vós a fé, mas não está falando da fé, não está falando da graça. Que não há graça em nós a ponto de nos salvar diante de Deus. Mas Deus diz, eis meu filho amado, a quem tanto me apraz a ele ouvir. Deus não encontra nenhum tipo de graça em nós que ele possa olhar assim e se agradar do ser humano, a não ser por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Você que está preso nas drogas, que diz que não há esperança, há esperança. Olhe para Jesus. Jesus disse, olhar para mim, vós todos os limites da terra, e sereis salvos, porque eu sou Deus. Se você tem um Senhor na sua vida que lhe domina, que é mais forte que você, existe um nos céus que está pronto a ouvir o seu clamor e libertar de qualquer situação que você possa estar preso. Então, o tema central aqui, e até mesmo o apóstolo Paulo vai explicar no versículo 9, veja só. Paulo primeiramente diz aqui, no 8, pela graça sois salvo. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Você veja aqui que Paulo vem falando que a salvação é somente pela graça. Mas veja aqui que o apóstolo Paulo está anulando as obras, que o único meio de se apossar dessa graça é pela fé. Porque Jesus disse, quem crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado pelo fato de não ter crido no unigênito Filho de Deus. No 19 ele diz em João 3, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, fé aqui, e essa eu sou até sincero dizer, eu não vi na Bíblia, eu encontro na Bíblia graça comum e graça salvadora, mas eu não encontro na Bíblia fé salvadora. Não tem isso na Bíblia. Paulo diz que para nós há uma só fé, um só Deus e um só batismo, uma só fé. É tanto que o apóstolo Paulo, aqui Pedro lá falando, que nós somos conservados no capítulo de 1 Pedro 5. 1 Pedro 1, 5. Pedro diz assim, que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Nós não somos guardados pelo poder de Deus mediante as obras, porque Deus não precisa de nada, porque tudo Ele fez para a sua glória, como está escrito que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, né? Vamos supor que o berço da humanidade é esse planeta Terra, a humanidade não fez nada.
Foi Deus que fez tudo, está escrito, Deus é Deus que manda a chuva, faz a terra produzir o pão. Então como é que eu vou pegar um pão ou qualquer coisa que a terra produz e querer barganhar com Deus a salvação, se tudo é dele? Mas existe uma coisa que Deus implantou no homem e que isso nunca foi arrancado do homem. Chama-se fé, esperança. É tanto que o apóstolo Pedro aqui nessas cartas, que já quem lê essas cartas, vê que o apóstolo Pedro, incentivando não só os cristãos, como também a outras pessoas que não são cristãos, a tirar suas esperanças do ouro e da prata e depositar em Deus por intermédio de Jesus Cristo. É por isso que aquela mesma fé que o profeta fala lá em Isaías 26, em Isaías 26, que diz assim, o louvor no reino. Vê só que interessante. 26, confia no Senhor. 26:4, confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías está dizendo aqui, e embora que aqui é uma palavra, o louvor no reino, é uma palavra tanto para o futuro como para aqueles que estavam ouvindo naquele momento, que Isaías está dizendo assim, ó, confia no Senhor, tira as vossas esperanças desses deuses que não podem salvar, deposita naquele que tudo pode fazer em favor daqueles que crê. Porque ele começa a dizer aqui, confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, nós somos conservados, guardados por esse Deus, não é mediante as obras, mas é por intermédio da fé, ou seja, que a fé significa confiar, é acreditar, logo colocar as esperanças naquilo que é sólido, naquilo que é verdadeiro. E esse verdadeiro, disse o apóstolo João lá em 1 João 5:20, e nós estamos no que é verdadeiro, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É nesse Deus que, subsistindo em forma de Deus, não se usurpou, mas se humilhou. O verbo se fez carne, tomando forma de servo, humilhou-se, foi obediente até a morte, morte de cruz, para te dar vitória e tu poder entrar nos céus por intermédio de Jesus Cristo, porque está escrito na sua palavra em João 14:6 que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Aleluia. Então, muitas vezes as pessoas querem incluir uma tal de fé salvadora que não tem. Paulo disse, para nós há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então o apóstolo Paulo estava convidando as pessoas a tirar suas esperanças, a tirar sua credibilidade de pessoas que não podem nem pode abrir um acesso ao eterno, a não ser por o único e vivo caminho que é Jesus de Nazaré. É nele que nós devemos depositar toda a nossa esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Porque se nós colocar nossas esperanças nas coisas desse mundo, disse o apóstolo Paulo, para nada valerá. Mas a nossa esperança, Deus chama a gente para confiar em nele por intermédio de Jesus Cristo. Deus chama, Deus incentiva, Deus nos doutrina, Deus nos ensina que somente a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar em Deus por intermédio de Jesus Cristo, porque ele é a porta. Fica aqui essa meditação. É como eu digo, e é tanto que, voltando para Éfeso, Éfeso 2, Efésios 2,
Eu li o 8. Vê só. 2:9. Não de obras para que ninguém se glorie. Não é de obras. Um homem, ele não tem participação na salvação de Deus, a não ser Jesus Cristo. Tem um trecho que quando Jesus multiplica os pães, as pessoas vão em busca de Jesus. Jesus começa a dizer, parece que é João 6, vocês vêm a mim, não é por causa das palavras que eu tenho falado, mas é por causa do pão que eu vos dei de comer. E Jesus começa a dizer, olha, trabalhais não pela comida que perece, mas pela aquela que subsiste para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, o qual Deus também selou com seu próprio selo. E ele disse assim, Senhor, os judeus disseram, Senhor, que obras devemos realizar para podermos ter a vida eterna? E Jesus começa a dizer, bem interessante, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Veja que interessante. A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Algo acerca da salvação de Deus, a salvação de Deus, a salvação que implica estar com o Senhor eternamente, desfrutando do seu gozo eterno. Homem nenhum tem participação nessa salvação, a não ser a obra de Jesus Cristo. Veja só o que Jesus Cristo disse. Interessante. É no 56, quando o judeu diz assim, então lhe disseram, Senhor, João 6, do 35 diante, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenha visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Mas é aqui no 27, 6:27. Trabalhais não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar a obra de Deus? O que faremos para realizar a obra de Deus? E interessante que Jesus está falando aqui de vida eterna, né? O que faremos, pois, para realizar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Que vocês creiam. Você só tem que crer. Então a grande questão aqui, não tem essa palavra crer, não significa que porque Jesus está mandando o homem crer nele. Aquela fé, ou seja, aquela credibilidade que existe dentro do homem, aquela confiança que muitas vezes ele coloca em objetos de culto ou até mesmo em algum empreendimento que ele vai lançar e diz com aquela voz acreditando vai dar certo, e muitas vezes dá certo, outra vez dá errado. Essa credibilidade, essa confiança, essa esperança, é disso que Jesus está falando. A obra de Deus é esta, que vocês creiam, que vocês acreditem, que vocês passem a confiar que quem está aqui diante de vós foi enviado por ele para vos salvar e dar uma nova vida eterna diante do Pai, ao qual foi perdida lá no Jardim do Éden. O plano de Deus, nesse sentido, tem um objetivo central. E muitas vezes nós somos tendentes a misturar as coisas, a querer complicar as coisas, a querer dar sentido a algo que não é aquilo que Deus está querendo que ensine. Paulo deixou bem claro, existe um só Deus, uma só fé e um só batismo. Paulo também fala da graça salvadora e Cristo fala da graça comum. A graça comum se estende para todos. Meus amados ouvintes, e Paulo começa a dizer aqui em Efésios
Efésios 2, 9, ele diz: não de obras para que ninguém se glorie. Veja que no verso 8 ele começa a dizer: pela graça sois salvo. No verso 7, ele mostra a situação do homem e diz: o único meio do homem ser restaurado é pela graça. É pela graça. Mas ele agora começa a mostrar que pela graça nós somos salvos é mediante a fé. E fé aqui não é obra não, viu? Fé aqui não é obra não. Porque se fosse obra, Deus não mandaria os profetas mandar o povo acreditar nele e crer nele, para poder ter uma esperança eterna diante do Senhor de toda a glória. Fé aqui não é obra não. Fé é algo que nasceu no coração do homem, que Deus implantou no coração do homem. Muitas vezes o homem coloca essas coisas, essa credibilidade, essa confiança em objeto, em deuses, que não pode salvar, até mesmo são usados para se enriquecer. Mas o centro de tudo isso, Deus disse: coloque em mim, crendo que é pela graça que eu vos salvo, não pelas obras. Não pelas obras. É claro que naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo para o povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o povo foram interrogar João, foram perguntar a João. João disse: aquele que tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Aquele que tiver comida, reparta com quem não tiver. Está falando aí da obra social. Ou seja, em todos os meios, eu já fiz uma pesquisa sobre esse texto. Existem muitos outros textos que falam com profundidade acerca disso, que o que Deus espera de todos os seus filhos regenerados, porque o homem só pode tornar filho de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não é por intermédio de obras, não. O homem só pode tornar filho de Deus por intermédio de Jesus Cristo, quando ele crê, se submete aos requisitos que Deus determinou, que Deus selou, pelo qual, através do seu Filho, o homem pode ter toda e qualquer acesso ao Santo dos Santos, como disse o autor Hebreu, por intermédio de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos preparou, a saber, pelo seu corpo, pelo seu sacrifício. O homem só é filho de Deus, como João disse lá em João 1,12, mas a todos os quantos receberem, é dado-lhe o direito de seres feitos filho de Deus, a saber, os que crê no seu nome. Essa palavra receber está falando acerca da salvação pela graça, de ser regenerado pela graça salvadora, de ser uma nova criatura. Bom, nesse sentido. Mas é bem claro que todo aquele que nasce de novo, não é preciso nem João dizer que João ali está dizendo assim: dê fruto digno do vosso arrependimento. Ou seja, é que Deus espera dos seus filhos boas atitudes, mas com aquela consciência que todo aquele que nasce de novo tem plena consciência que o que salva ele, que o que dá a garantia de ele estar no céu, não é o que ele anda fazendo de bom, mas sim o que Cristo fez por ele, porque nós somos salvos pela única e exclusiva obra de Cristo. Não adianta a gente sair dando muitas esmolas por aí e adorando outros deuses, outros ídolos. Isso não vai nos salvar diante de Deus. O que vai nos salvar com pleno conhecimento é que quando o homem passa a ter um conhecimento pleno com Cristo, ele passa a temer mais a Deus e se esforçar para fugir a cada dia do mal. E assim vai brilhando como a luz. Glória a Deus. Bom, gente, fica aqui. Meu nome é João Cláudio Viegas, sou diácono consagrado, chamado por Deus, não só pelos homens, e eu pretendo honrar esse título, não me tornando melhor do que todos, porque existem muitos dentro da Igreja do Senhor que têm a qualificação para ser, mas tem que a cada dia ficar na posição
como um soldado que é chamado para uma função específica, que assim o Senhor aprove escolher. Então fica aqui esse comentário acerca que fé, quando Paulo diz ali que pela graça nós somos salvos, é claro que Paulo não vai dizer é mais mediante as obras, não, é mediante a fé. Vocês têm que compreender que as vossas justiça não passa de um trapo de imundícia, que Deus não se agrada. Tem muito contexto e Deus fala que as obras do homem, o melhor deles é pior do que muitas coisas. Então o homem, ele é salvo pela obra de Cristo, como Jesus disse, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Nós somos salvos, nós somos regenerados. O nosso acesso aos céus é pela obra de Cristo, é pelo trabalho de Cristo, é pela sua obra redentora, é pelo seu trabalho mediador, regenerador, que através de Cristo, o sacrifício de Cristo nos limpa o ser humano, fazendo o ser humano uma nova criatura. Bom, gente, e que todos possam correr para os pés de Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria cantar esse hino. Santa paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluia ao meu Rei Jesus. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é tão grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluia ao meu Rei Jesus. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, tô desfrutando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluia ao meu Rei Jesus. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei, entoando aleluia ao meu Rei, entoando aleluia ao meu Rei. Glória a Jesus, o Deus poderoso, aquele que é e que era, o que há de vir. Aleluia, glória e honra.